Oi, gente! Hoje eu vou conversar com vocês sobre o uso de tecnologias não convencionais em alimentos, mais especificamente o uso da radiação. Este é um seminário da disciplina de Tecnologia de Frutas e Hortaliças. Os tópicos abordados serão os conceitos iniciais, o que é e como funciona a radiação, a classificação quanto à origem, quanto à capacidade de interação com a matéria, algumas aplicações, alguns exemplos de radiações mais conhecidas, como ocorre a transferência de energia, as fontes de radiações mais conhecidas, o uso de radiações em alimentos, o que a legislação orienta, e algumas características e aspectos da produção do tomate no Brasil. Também avaliaremos um artigo, faremos um estudo de caso de um artigo onde foi aplicado o uso da radiação em tomates. Bom, para começar, a gente precisa fixar o conceito de que toda matéria que se encontra a uma temperatura acima do zero absoluto irradia ondas eletromagnéticas. Esse conceito é importante porque ele nos deixa claro que toda matéria, todo corpo, toda matéria no planeta, ele irradia ondas eletromagnéticas. Isso nos ajuda a desmistificar a ideia de que a radiação é algo perigoso. O conceito de radiação são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada velocidade. Como característica, elas possuem energia, carga elétrica e magnética. Suas fontes podem ser naturais ou artificiais. Elas possuem índices ou níveis de radiação, que são as cores, e elas são medidas em comprimentos de ondas. Bom, a classificação da radiação quanto à origem, como eu falei, ela pode ser classificada em naturais, artificiais ou nucleares. A radiação natural são as que não são produzidas por tecnologia humana. Como exemplo, nós podemos citar a radiação solar, As artificiais são produzidas a partir de equipamentos elétricos, Como exemplo, nós podemos citar o micro-ondas. E as radiações nucleares, elas têm origem no interior de um átomo instável, E elas são conhecidas como alfa, beta e gama. Quanto à capacidade de interagir com a matéria, as radiações podem ser ionizantes, as que promovem a saída de elétrons dos orbitais, o átomo passa a ser cátion nesse caso, ocorre alteração no estado físico do átomo, ele fica eletricamente carregado e dessa forma a gente observa uma modificação na estrutura das moléculas. E também pode ser classificada como não ionizantes. Nesse caso, elas não são capazes de retirar elétrons dos orbitais, ou seja, não ocorre a ionização ou excitação dos átomos, Os exemplos mais comuns desse tipo de ionização desse tipo de radiação são o infravermelho, o micro-ondas, a luz visível e ultravioleta. Ainda a radiação eletromagnética. Elas possuem campo elétrico ou magnético e propagam-se no ar ou no vácuo a uma velocidade de 300.000 km por segundo. Quanto à transferência de energia, a radiação pode ser ionizante. Nesse tipo de radiação, ocorre uma alteração no estado físico do átomo. Este passa a um estado eletricamente carregado e ocorre a saída dos elétrons dos orbitais, Ou seja, a radiação promove a saída dos elétrons e esse átomo ele fica deficiente de elétrons, o que o torna conhecido como cátion, Este é um tipo de radiação que não é muito interessante para alimentos, Porque ele causa oxidação de proteínas e lipídios. No caso da radiação não ionizante, o elétron, ele não migra de estado, Ele continua lá, porém ele passa a um nível maior de energia, Ele eleva o seu nível de energia e isso faz com que ele mantenha a estabilidade dele, Então, é um tipo de radiação mais interessante para uso em alimentos, Uma radiação interessante, uma radiação positiva para uso em alimentos. As fontes radiativas no Brasil permitidas pela legislação são o cobalto 60, o césio 137, o irídio 192 e o américo 241.
Bom, aqui a gente tem o espectro eletromagnético, e ele nos explica o que diferencia esses tipos de radiações que eu citei, né? O que as diferencia são os comprimentos de ondas, né, que elas emitem. Então, as ondas, elas podem ter desde 0,0001 nanômetros até 100 metros, como é o caso das ondas de rádio. Aqui nós temos alguns exemplos das aplicações das radiações e suas finalidades, né? No caso, ela pode ser aplicada para a esterilização de materiais cirúrgicos e alimentos. Ela é comumente utilizada em radioterapia, em exames médicos de imagem, né? Controle de qualidade de produção de peças metálicas, na datação de fósseis e no estudo de comportamento de plantas e insetos. Bom, aqui nós temos mais exemplos das aplicações da radiação, né? Que vai desde a castanha do Pará até a dose usada na radioterapia, né? Então, as doses de radiações variam dependendo da finalidade que ela vai ser aplicada. Os tipos de radiações mais conhecidas que nós temos são a própria luz, o micro-ondas, as ondas de rádio, a radiação gama, o radar, o laser e o raio-x. Aqui nós temos mais um exemplo da classificação das radiações de acordo com o comprimento de onda. No caso do espectro visível, que é aquelas radiações que já estão visíveis, né? Nós já podemos vê-las, elas vão desde 400 nanômetros até 700 nanômetros. Bom, agora a gente vai entender mais profundamente sobre uma das radiações que nós citamos, que é a radiação ultravioleta ou UV. O conceito é uma radiação luminosa de calor superficial, cujo método de dissipação é a conversão. O comprimento de onda dela vai de 200 a 400 nanômetros. Ela é considerada um meio físico de controle, pois ela é absorvida pelas bases púricas e pirimídicas, é um germicida, ou seja, ela vai ali matar os micro-organismos. Dependendo do comprimento de onda, podem atuar no material genético, causando danos ao DNA. Essa extensão dos danos, essa gravidade dos danos, depende do grau de exposição. Ela faz com que os micro-organismos perdam a capacidade de se multiplicarem. O espectro UV pode ser dividido, né? Comumente a gente conhece como UVA, UVB ou UVC. O UVA vai de 315 a 400 nanômetros, né? E atinge em maiores quantidades a superfície terrestre. O UVB ele vai de 280 a 315 nanômetros. É muito nocivo a seres vivos, provocando principalmente queimaduras e diversos tipos de cânceres. É esse tipo de radiação que nós devemos ter cuidado, né? E devemos usar protetor solar. E o UVC vai de 100 a 280 nanômetros, é gerado artificialmente através de lâmpadas e utilizado para esterilização de água e equipamentos cirúrgicos. Aqui nós temos uma imagem representativa de como atua, né, a radiação UVB e a radiação UVA na pele. Bom, agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a radiação em alimentos. É definida como a interação de raios gamas com a matéria, interrompendo processos celulares. Por exemplo, a gente pode observar o retardo da maturação com ganho de até 20 dias para a comercialização de frutos. Apenas raios gamas entram em contato com o alimento, modificando a estrutura celular, de forma a impedir a divisão celular de organismos orgânicos, sem que haja contaminação toxicológica através da radioatividade. Aqui nós temos um gráfico que nos dá uma noção de como é o mercado mundial de alimentos que são tratados com irradiação, né? Então, a gente tem carnes e peixes, batata e alho, grãos e frutas, temperos e vegetais secos e outros tipos de alimentos que já são tratados com essa tecnologia. Como características dos alimentos tratados com a radiação, nós podemos pontuar que os alimentos irradiados não têm a aparência alterada, nem a composição centesimal. Existe uma análise que é realizada para a detecção da radiação em alimentos, que é a ressonância paramagnética. E quanto ao nível de radiação nos alimentos, a gente observa alguns efeitos, né? De 0,05 a 0,15 kg,
a gente observa pouca influência na vida de prateleira. De 1 a 7 kg, a gente observa que ocorre a eliminação de micro-organismos deteriorantes causadores de doenças. De 30 a 50 kg, a gente já observa a desnaturação proteica. Bom, aqui a gente tem as legislações para uso de radiação em alimentos, né? A RDC 21, de 26 de janeiro de 2021, ela orienta quanto à dose máxima que deve ser aplicada, né? Então, dependendo do tipo de alimento, a dose máxima deve ser inferior àquela que comprometeria as propriedades funcionais e ou atributos sensoriais do alimento. Já a Instrução Normativa número 9, de 24 de fevereiro de 2011, ela dispõe sobre radiação como uma medida fitossanitária, ou seja, ela orienta, né, no artigo 7º, que a irradiação pode ser usada como um tratamento único ou combinado com outros tratamentos como parte integrante de um sistema de medidas fitossanitárias. A mesma instrução normativa orienta ainda no artigo 3º por onde deve ser fornecida as radiações, podendo ser por isótopos radiativos, por elétrons acelerados com energia máxima de 10 megaelectrovolts ou por meio de raio-x com energia de até 5 megaelectrovolts. A legislação orienta ainda que a medida para a dose absorvida deverá ser o Gray. Aqui nós temos alguns conceitos que nós precisamos fixar para entender algumas coisas. A irradiação, ela se trata do processo de aplicar radiação no alimento, né? A radiação, ela é a quantidade emitida sobre o alimento. E o radiativo se trata do que é contaminado pela fonte de radiação. Aqui nós temos alguns exemplos das vantagens do uso dessa tecnologia, né? Primeiro, nós podemos citar que ela pode ser aplicada em produtos já embalados, pois possuem um alto poder de penetração. Em segundo lugar, nós podemos mencionar que ela pode substituir por tratamentos químicos. Por isso, ela não deixa resíduos, né, nos alimentos que forem tratados. Ela garante que o consumidor não terá doenças transmitidas por alimentos. Ela pode ser feita a frio, inclusive para alimentos congelados e refrigerados. E é uma tecnologia que requer baixo tempo de contato para promover o efeito. Porém, nós devemos atentar que doses altas podem afetar propriedades organolépticas. Aqui nós temos uma tabela que exemplifica o prolongamento da vida útil de alguns alimentos que foram tratados com radiação, né? Que eu acredito que seja o principal benefício do uso dessa tecnologia. Para o arroz, o prolongamento foi de 1 ano para 3 anos de vida útil. Para a banana, de 15 dias para 45 dias de vida útil. Para a batata, foi de 1 mês para 6 meses de vida útil. Para a cebola, de 2 meses para 6 meses. Para a manga, de 7 dias para 21 dias. O morango, de 3 dias para 21 dias. O frango refrigerado, de 7 dias para 30 dias. Os legumes e verduras, de 5 dias para 18 dias de vida útil. Aqui eu trouxe um exemplo de uma matéria e de uma situação bem crítica que a gente tem no nosso país, que é a questão do descarte de frutas e verduras, né? Então, a gente tem uma realidade de muito desperdício de alimentos devido a alterações nas características do alimento, né? Depois dele colhido. E o uso da tecnologia de radiação seria uma alternativa, como nós vemos, né? Seria uma alternativa que prolongaria a vida útil dos alimentos, então ajudaria a gente a ter menos desperdício de alimentos. Aqui nós temos algumas características e dados da produção do tomate no Brasil. No Brasil, o Brasil é o 8º produtor mundial de tomate. A produção ocorre em todo o território nacional, mas há um destaque para os estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. O Ceará é o 7º produtor nacional de tomate, né? Os dados são de 2017. O custo de produção pode chegar a mais de R$80 mil por hectare. As culturas mais produzidas são o tomate salado, o tomate italiano e o tomate cereja. O tomate, ele possui 93 a 97% de água em sua composição. E o desperdício do fruto, como eu falei,
é um fator muito crítico no nosso país e o desperdício chega a quase 30%, ou seja, um terço de tudo que é produzido praticamente é descartado. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o artigo que tem como título Cloreto de cálcio e radiação ultravioleta na conservação pós-colheita do tomate. Bom, como nós sabemos, o tomate ele é um fruto climatérico, né? Isso significa que após colhido ele continua ocorrendo os processos fisiológicos, continua ocorrendo trocas gasosas, e isso faz com que ele seja um fruto muito perecível, porque ele possui uma alta atividade metabólica, né? Ele possui os tecidos muito frágeis, e a gente pode atribuir a redução da firmeza, né, que é uma principal característica do fruto que já está muito maduro, ao aumento da pectina solúvel e diminuição da pectina insolúvel. Neste trabalho, o tomate ele foi submetido a 3 tipos de tratamentos. O tratamento com cloreto de cálcio, na concentração de 1%, o tratamento com a ultravioleta, né, a tecnologia de radiação ultravioleta, cujo comprimento de onda foi de 100 a 280 nanômetros por 30 minutos, e somente o cloreto de cálcio na concentração de 1% por 10 minutos. E também foi avaliado o tomate sem nenhum tratamento, né, que foi o tomate controle. As propriedades avaliadas nesse trabalho foram a firmeza, a cor da casca, a qualidade, né, em aspecto de aparência, perda de massa fresca, teor de sólidos solúveis, pH, acidez, sólidos solúveis totais e acidez total titulável. Após os tratamentos, foram observadas algumas mudanças nas características do fruto, né? Foi observada a perda de massa, que foi associado à transpiração e desidratação. Foi observado também a redução da firmeza, que foi atribuída à ação de enzimas, né, que degradam a parede celular. Porém, para tomates com tratamento com cloreto de cálcio, foi observado a maior firmeza após 15 dias de tratamento. E isso foi atribuído ao fato de que o cálcio forma pectato de cálcio e este é incorporado à parede celular. Então, por esse motivo, os tomates tratados com cloreto de cálcio apresentaram maior firmeza. Aqui nós temos um gráfico que resume as informações da perda de massa de acordo com os dias de armazenamento para os 4 tipos de tratamentos, né? Aliás, os 3. E a gente pode observar que para os tomates tratados com a radiação UV, houve uma menor perda de massa ao longo do tempo, né? Bom, a gente pode observar aqui a influência dos tratamentos aplicados em relação à firmeza do fruto. Então, a gente pode observar que para os frutos tratados com o cloreto de cálcio mais UV, houve uma queda drástica inicialmente, né, que é essa curva azul, porém, a partir do 12º dia, houve uma estabilidade ali da firmeza desse fruto. Quanto ao tratamento com luminosidade, os tomates, né, tratados somente com a luz UV, apresentaram maior luminosidade. Este fato foi atribuído provavelmente à produção de etileno, né, que foi relatado também em outros estudos feitos. E o uso do UV também é atribuído à função de retardar alguns processos fisiológicos, né, como, por exemplo, a degradação da clorofila. Então, muito provavelmente, esses foram os motivos pelos quais o tomate tratado somente com UV apresentaram maior luminosidade. Aqui a gente tem um gráfico que pode resumir essa informação, né? Quanto às propriedades físico-químicas, foi observado o aumento do pH, com consequente diminuição da acidez, fator atribuído provavelmente à perda de ácidos orgânicos. E foi observado que houve uma perda de massa mais acentuada a partir do 6º dia de armazenamento. Aqui nós temos uma tabela que resume todas as variações das propriedades físicas, né? A gente pode observar que no primeiro dia
tínhamos um pH de 3,67 e após 15 dias o pH subiu, né, para em média 4,3. Quanto aos sólidos solúveis, né, a gente tinha um valor de 3,97 e após 15 dias subiu para mais ou menos 4,2. Quanto à acidez titulável, nós tínhamos o valor de 6,95 e regrediu para uma média de 3,9, né? E quanto aos sólidos solúveis, a relação de sólidos solúveis e acidez titulável, o valor cresceu, né? De 0,57 para em torno de 1. Bom, aqui nós temos um resumo de algumas das conclusões que foram trazidas deste trabalho, né? Os frutos submetidos à radiação ultravioleta apresentaram menor perda de massa fresca quando comparado aos demais tratamentos. A combinação do tratamento com UV mais o cloreto de cálcio garantiu a manutenção da firmeza, que é uma propriedade organoléptica dos frutos, né? E a combinação do tratamento de UV mais cloreto de cálcio foi eficiente para retardar o avanço do processo de maturação dos frutos. Aqui nós temos as perguntas que deverão ser respondidas e enviadas para a monitora. E aqui nós temos as referências. Obrigada pela atenção.